Olá, como vão vocês? Tudo bem? Mais um dia para a gente bater um papo gostoso aqui sobre algum assunto interessante do universo do casamento. E hoje a gente vai conversar sobre cortejo nupcial. Quer entender um pouquinho sobre isso? Fica aí que eu vou te dar umas dicas muito legais. Como vão vocês? Eu sou Sara Castro, para quem não me conhece, essa é a Sala da Sara, é um espaçozinho onde a gente vem semanalmente conversar sobre assuntos ligados ao universo do casamento. E hoje a gente escolheu esse tema porque é uma coisa que causa bastante ansiedade nas noivas e elas ficam muito preocupadas, né? Como é que elas vão fazer para entrar na igreja, qual é o momento, quem entra antes de quem. E aí, como muita coisa do casamento, as entradas da igreja, elas têm um significado, as entradas de casamento que foram se perdendo ao longo do tempo. E as pessoas nem sabem mais por que fazem, elas acabam fazendo só por tradição mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, a entrada da noiva. Às vezes a noiva me pergunta, mas eu tenho que entrar? Eu não posso já entrar com meu noivo? Pode, o casamento é teu, você pode entrar da maneira que você quiser. Eu não posso já aparecer, tá lá na frente para não ter que entrar, quem é muito tímida costuma falar isso. E aí eu conto para elas um pouquinho qual é o significado que tem a entrada na nave. Eu não sei se você sabia, mas significa deixar a velha condição de solteiro para trás e assumir uma nova condição de casada perante a sociedade. Então essa nave é esse tempo que você está percorrendo simbolicamente com o teu pai ou com quem está te levando para assumir uma nova condição de casada. É bonita a história, mas com o passar do tempo se perdeu e as pessoas acabam não vendo significado, então não querem muito reproduzir. E as outras entradas também têm significados. Agora, você é obrigado a fazer essas entradas protocolares? Não. A gente nem vai se ater aqui a falar minuciosamente sobre as entradas, às vezes porque você nem ia guardar. E quem geralmente casa em igreja, ou ele tem um cerimonialista que fez o seu casamento, ou um assessor do dia, ou a própria igreja tem um cerimonialista que vai te auxiliar nas entradas. A gente vai dar uma pincelada aqui e falar sobre as variáveis, que eu acho que é isso que é interessante, porque senão ia ficar cansativo e a gente encheu um monte de assunto aqui que você com certeza não ia guardar. E na internet você vê um monte de gráficozinhos de entrada, de padrinho, de noivo, de mãe, mas o nosso foco não é esse, é falar do significado e das variáveis que podem ter nessa história toda, que eu acho que é o legal. Então assim, se você vai casar numa igreja muito tradicional, aqui em São Paulo eu vou te dar um exemplo, a Nossa Senhora do Brasil, né, que é uma igreja grande, tradicional, uma igreja católica, eles costumam ter as entradas tradicionais protocolares de casamento. Então tem igrejas que pedem que tenham as entradas. Agora, se você vai fazer um mini wed, se você vai casar numa igreja menor ou se você vai casar em outro espaço, não há necessidade. Então você pode pular várias etapas. Geralmente tem a entrada da mãe, do noivo, do pai do noivo, da noiva, dos padrinhos, dos pajes, e a gente vai falar, e você pode pular alguma dessas coisas. Você não necessariamente tem que fazer todas elas. Bom, o noivo e a noiva têm que entrar. Eu preciso fazer a entrada de todos os padrinhos? Não necessariamente. Então, geralmente, entra a mãe da noiva e o pai do noivo. Esses geralmente entram porque são homenageados, eles entram primeiro. Logo depois, eles vêm seguidos do noivo com a sua mãe. E aí, pode entrar o noivo nesse momento, ele pode entrar depois os padrinhos. Agora, os padrinhos precisam entrar? Não necessariamente. Principalmente se você tem muito padrinho, ficar esperando todo mundo entrar costuma ser muito cansativo. Às vezes os padrinhos já ficam posicionados no altar e só entra o noivo com a mãe, o pai dele com a mãe dela, depois o noivo com a sua mãe, depois vem a dama e o pajem, se você tiver, e a noiva. Geralmente é assim. Você não precisa fazer entrar todo aquele bando de padrinho. Agora, se você quiser, se você fizer questão, se você for ter um casamento mais formal, você pode fazer as entradas de padrinhos. Lembrando que na igreja, todos os homens ficam à direita, eles vão entrar à direita e todas as mulheres vão entrar à esquerda. E como é que fica a bagunça lá no altar, né? O pessoal me fala, pra onde eu vou? Eu não sei pra onde eu vou. Se você é da família do noivo ou foi convidado como padrinho
dele, você vai ficar do lado dele, à direita. Se você é da família da noiva, foi convidado por ela, que é madrinha ou padrinho dela, você vai ficar à esquerda. Deu para mais ou menos guardar a história aí? Então, homens entram à direita, mulheres à esquerda, com exceção da noiva, que depois eu vou falar. Então, se você quiser as entradas dos padrinhos, eles são intercalados. Entram os padrinhos que o noivo escolheu, os padrinhos que a noiva escolheu e assim sucessivamente. Lembrando que eu já fiz até um vídeo sobre isso, falando que é demodê aquele monte de padrinhos. Ninguém tá mais usando isso e não tem mais significado. Se você não viu, acesse um vídeo sobre isso que eu falei, que você vai entender um pouquinho mais por que eu falo disso, tá bom? Então, o noivo, ele pode optar em ficar lá na frente? Já? Pode! Eu mesmo faço muitos casamentos que o homem é extremamente tímido e ele não quer ter entrada com a mãe. É um direito dele, ele pode já esperar a noiva junto com os padrinhos lá na frente. Preciso ter daminha, preciso ter pajem, preciso ter florista? Não. Você tem se você quiser. Tem noivas que optam em não ter. Então, se você tiver, depois que entrou o seu noivo, depois que entrou os padrinhos, entra a dama, o pajem e a florista jogando flor na sua entrada. A daminha pode entrar nesse momento com as alianças, mas também a daminha pode entrar depois que você já chegou lá com as alianças na hora que for pedidas as alianças. Então você vê que os protocolos, eles são flexíveis, sem que haja nenhum problema a respeito disso. Agora, a noiva, óbvio que tem que entrar, né? Você se maquiou, se preparou, fez um vestido lindo, você vai perder a oportunidade? Não vai, né? Então assim, às vezes as meninas falam, ai, Sara, eu não quero entrar. Eu falo, mas você vai, porque é o teu dia. Você vai estar maravilhosa, vai estar divina e você vai entrar naquela passarela, naquela nave, porque ela é só tua. Então, a noiva e o pai da noiva entram ao contrário. Eles são os únicos que a noiva vai entrar à direita e o pai vai entrar à esquerda, porque quando chegar lá na frente, vai trocar. A noiva vai à esquerda do homem porque é ao lado do coração. Não é bacana isso? Você lembra, né? Os homens estavam à direita, as mulheres à esquerda. Quando a noiva e o pai forem entrar, o pai vai entrar à esquerda e a noiva à direita. Quando chegar lá no altar, ela vai à esquerda do marido, que é ao lado do coração. Precisa ser a minha daminha de honra? Precisa ser uma menina? Não, não precisa. Eu já tive casamentos em que a dama foi a avó. A avó que entrou, o vô que entrou com as alianças, junto com crianças. Você pode brincar. Sabia que hoje em dia as meninas às vezes não entram só com o pai, elas entram com o pai e com a mãe, sem que haja nenhum problema disso. Você vai ter as entradas, mas você pode fazer de uma maneira diferenciada. Então não precisa, você vai entrar, mas você não precisa entrar só com teu pai. Você quer entrar com teu pai e tua mãe? Ou se você não tem mais pai, com a tua mãe e com a tua avó? Você pode escolher fazer isso, mas é importante você ter a sua entrada. Outra coisa que o pessoal me pergunta é como é que eu carrego o buquê? Então, se eu tô de braço dado com meu pai, eu vou carregar com a mão direita. E quando chegar lá na frente, como eu vou passar pro lado esquerdo do meu marido, eu vou segurar com a mão esquerda o buquê para que eu dê o braço para ele. E aí, quando eu chegar lá e tiver que assinar ou tiver que trocar aliança, eu dou o buquê ou para minha assessora, ou para uma madrinha, ou para minha mãe. Não precisa ficar preocupado com o buquê, porque isso é uma coisa que preocupa muito também. Na hora da saída, como é que a gente faz? Faz o contrário. Então, o contrário do que entrou. A noiva não entrou por último, ela vai sair primeiro com o noivo e assim sucessivamente. Se tiver daminha, se tiver pajem, se tiver florista, os padrinhos, tudo ao contrário. Então, não é muito complicado. O importante, gente, que eu tô falando aqui para vocês, é que tudo tenha um significado. Isso eu sempre costumo repetir em tudo que eu falo para as minhas noivas, em todo o conteúdo que eu trago para vocês. Não façam coisas sem significado para vocês. Se aquilo não tem um motivo de ser, se aquilo não te agrada, se aquilo não vai te deixar confortável e feliz, não faça. Faça aquilo com entendimento, com significado e que com certeza você vai fazer com o coração e vai ficar bonito. E aí tem as variáveis, né? As plaquinhas que entram antes da noiva e por aí afora.
agora, né? A gente vê muita coisa diferente. Tem noiva que entra com cachorro, sabia? Nós mesmos já tivemos a dama entrando com o cachorro do casal, que era um querido, que era como filho deles e entrou. Então as variáveis hoje em dia são possíveis, são desejáveis e fazem parte desse novo mundo e desse contexto que a gente vive. Então é isso. Falei um pouquinho sobre o cortejo nupcial aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, encaminhem pra gente aqui. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, dá um joinha aí pro nosso canal crescer, compartilha esse conteúdo bacana com seus amigos, ativa o sininho para receber as notificações, para que o nosso canal atinja o maior número de noivinhas possíveis aí, que estão meio perdidas, não sabem o que fazer, mas com certeza que com a gente vai encontrar bastante conteúdo interessante e vai ter muita informação relevante. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!